Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que eu queria usar para celebrar uma vida absolutamente extraordinária. Exatamente neste dia, há 500 anos atrás, morria na França Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, o grande nome, o nome mais famoso, merecidamente talvez, do Renascimento italiano, do Renascimento como fenômeno cultural, que é um cara, é difícil até começar a falar sobre Leonardo, porque é uma coisa. Cada vez que você trabalha e começa a ler sobre a obra dele, tem coisas novas e diferentes e fascinantes aparecendo. E eu queria fazer um bom estilo internet, mas acho que dá pra trazer algumas coisas legais para vocês. O famoso 5 fatos, né? Vamos a 5 fatos extraordinários, muito legais, muito surpreendentes sobre a vida do nosso amigo Leonardo. Sem mais delongas, vamos a eles. Bom, primeira coisa que talvez pouca gente tenha na cabeça, assim, não é uma coisa muito discutida, mas é legal pensar, faz sentido pensar no Leonardo, em especial no começo de carreira, assim, como um carnavalesco, tá? É muito engraçado isso. A gente pensa nele, obviamente, como artista, pintor, como cientista também, é muito comum, mas o que ele fazia mais sucesso durante os primeiras décadas de vida adulta dele, embora ele tenha treinado como artista mesmo no ateliê do Verrocchio, Verrocchio, aliás, em Florença, era fazendo esses ingegni, tá? Esses objetos, aparelhos engenhosos, que era para apresentações de teatro, para bailes, para eventos festivos nas cortes onde ele trabalhou, especialmente em Milão, depois que ele saiu de Florença, em outros lugares também. Era um cara que gostava de bolar essas coisas teatrais, tá? Muitos dos desenhos que a gente vê de instrumentos, de coisas que parecem armas, ou as famosas máquinas voadoras, eram coisas que o Leonardo bolava para fazer esses truques de salão, esses truques artísticos, para abrilhantar realmente apresentações artísticas. E era um cara que tinha. Todo mundo falava muito do tremendo bom gosto dele, sabe? Um cara que sabia fazer coisas belas, coisas que encantavam o olhar, que fascinavam as pessoas, inclusive como conversador, assim, o que ele fazia muito sucesso nas cortes também era a capacidade dele de inventar histórias, inventar pequenas peças, pequenos esquetes, de ser um cara muito espirituoso. Então, Leonardo, talvez o que ele mais bombou em vida foi como carnavalesco do que qualquer outra coisa. Segunda coisa que eu acho muito legal, o Leonardo era um cara que sofria muito com matemática, né? Ele não teve um treinamento escolar, não, ele não frequentou as universidades da época, ele não teve escola, ele basicamente fez o que seria o ensino fundamental nem o ensino fundamental um e 2, o ensino fundamental um de hoje em dia, né, de primeira a quarta série, para ler, escrever em italiano e tal. Não teve treinamento em aritmética avançada, em álgebra. Mesmo depois de velho, ele ficava tentando fazer, por conta própria, divisões de números grandes e tentando achar métodos e não ia muito para frente. A álgebra, para ele, era meio misteriosa, ele tentava conversar com amigos matemáticos e não ia muito para frente. Onde o Leonardo era bom matematicamente era uma coisa muito mais intuitiva do ponto de vista geométrico, tá? Quando ele não conseguia resolver problemas que envolvessem matemática do ponto de vista quantitativo, com aritmética e com álgebra, ele partia para um raciocínio espacial. Ele era incrível nessa coisa do raciocínio espacial. Começava a desenhar, ele era meio que um precursor dos infográficos até, e com isso, às vezes, ele chegava em aproximações até boas para o que ele precisava ali em trabalhos mais artísticos ou primeiras tentativas ali de engenharia dele e tudo mais, tá? Então, o cara realmente era muito forte do ponto de vista da natureza mesmo dele, de enxergar as coisas espacialmente, mas na matemática era um calcanhar de Aquiles dele mesmo. E ele se virava mesmo sem isso. O terceiro ponto que eu acho muito divertido também a faceta do Leonardo marqueteiro, tá? De fazer o marketing pessoal, às vezes forçando a barra um pouquinho até, isso era bem engraçado. Quando ele conseguiu o emprego na corte de Milão, né, com a família dos Sforza, os duques de Milão que tinha esse sobrenome Sforza, Ludovico Sforza il Moro, o Mouro, ele mandou uma carta falando, olha, eu posso construir para o senhor tanques, ele não falava tanques, né, mas máquinas de guerra inexpugnáveis, carruagens que tinham, que podiam cortar os inimigos com foices automáticas, eu posso fazer novos tipos de canhões melhores que os atuais, e não sei o que, mega gogó, assim,
Só que tudo isso que ele falou na carta, ele falou, não, eu vou lá e faço e aconteço, falou até da ideia de colocar guerreiros debaixo d'água e tal, nada disso tinha sido colocado em prática quando ele manda a tal da carta. Era tudo coisa que tava aqui, ó, na cabeça do Leonardo. Isso é super engraçado, super divertido essa história. E muitas dessas coisas continuaram no papel, ou eram aplicadas apenas, como eu falei, nas apresentações mais carnavalescas, mais teatrais que ele fazia. Tá? Era realmente uma coisa de marketing pessoal. Não que ele fosse um cara incompetente nisso, pelo contrário. Depois ele se mostrou um bom engenheiro militar trabalhando para o Cesare Borgia, tá? Que era o filho ilegítimo do Papa Alexandre VI, mais para o final do século XV. Então ele realmente acabou conseguindo colocar algumas dessas ideias em prática. Mas muita coisa continuou no papel. Era sonho, essa coisa dele juntar muito a observação cuidadosa tal com a fantasia e criar esse marketing em torno dele mesmo. Quarto fato bacana que poucas pessoas talvez tenham muito claro na cabeça é o gesto tradicional do Leonardo, né? Coisa de italiano, falar gesticulando. Você vê que nas imagens, nas pinturas e tudo mais, nos esboços, os personagens dele são muito vivos, tem muito essa coisa de gesticular, mas tinha um gesto característico dele que ele colocava em vários personagens, que é isso aqui, esse dedinho, deixa eu ver se dá pra mostrar bem, acho que aqui apareceu legal. Esse dedinho um pouco inclinado, voltado pro céu. Tem gente que fala que é para apontar a conexão entre o reino celeste e o reino terrestre. Enfim, essa coisa um pouco mística, naturalista do Leonardo, um cara que é um precursor, digamos, de uma visão do natural como sagrado assim no mundo e tudo mais. Esse gesto aparece, por exemplo, na pintura do São João Batista jovem, que deve ter aparecido para vocês aí enquanto eu falo, que é muito bonita e até meio sensual assim tal. E aparece também nos retratos que fizeram dele na época, tá? Por exemplo, a famosa figura da Escola de Atenas, onde aparece no centro Platão de um lado e Aristóteles do outro, tá? De quem está fazendo esse gesto aqui é o Platão, que o pessoal acha que foi usado como modelo. O Leonardo foi usado como modelo para essa figura do Platão nessa pintura tão famosa e tão bonita. Então, se vocês querem dar uma de Leonardo, vocês podem fazer assim. Quinto fato que eu acho divertidíssimo é o seguinte: a certa rivalidade mais do lado do Michelangelo, entre o Michelangelo e o Leonardo da Vinci na época. O Michelangelo era um homem mais jovem nessa época. Ambos curiosamente, eram gays, tinha uma comunidade gay realmente forte nas artes italianas nessa época, tal, com uma certa tolerância, embora a igreja continuasse condenando e perseguindo, claro. E o Michelangelo enquanto o Leonardo era esse cara, como eu falei, super desenvolto em festas, em ocasiões sociais, um cara querido por todos. Tal. O Michelangelo é aquela pessoa difícil, de cara fechada, meio o arquétipo do artista que briga com todo mundo. E eles realmente, quando se encontraram, não se bicaram, tá? Não se bicaram. O Michelangelo foi muito grosso com o Leonardo. E, enfim, quando o Michelangelo constrói, faz lá em Florença a sua famosa, belíssima estátua do Davi, né? O Davi bíblico, nu. O Leonardo, eu acho que talvez nessa rivalidade, para puxar um pouquinho o tapete do Michelangelo, ele sugere, então, para a comunidade de Florença, né, para o governo de Florença, para colocar no pipi do Davi alguma cobertura. Ele achava que era um nu exagerado, ali eu disse pelo menos. E realmente as pinturas do Leonardo não tem muitos nus, se a gente parar para pensar, quase não tem nus. Tá? E realmente foi aceita essa sugestão. O pipi do Davi ficou coberto durante muito tempo em Florença, durante talvez quase 200 anos, pelo que eu me lembro. E só depois que voltou a ser exibido completamente nu. Então, Leonardo quis vestir o Davi, gente. E eu sei que eu tinha falado cinco, mas vai ter um sexto fato bônus, que é o seguinte, porque muita gente tá na cultura popular de hoje e tal, coisa do Código da Vinci e tal. É importante ressaltar que quase nada do que nosso amigo Dan Brown fala sobre Leonardo da Vinci no Código da Vinci, no livro Código da Vinci, por consequência também no filme, tem a ver, tá? Só tem besteira, quase. Eu destaco a principal, né, na imagem da Santa Ceia, tem a famosa imagem de São João Evangelista perto de Jesus, né, que o Dan Brown fala que na verdade seria uma representação de Maria Madalena, né, dizendo que então Leonardo sabia distinguir muito bem a figura
masculina da feminina em suas pinturas, tá? Fazia uma distinção clara entre os sexos. Então, aquela coisa andrógina, muito feminina de São João Batista, de São João Evangelista, seria então Maria Madalena. Besteiraça, tá? Besteiraça porque, na verdade, uma das grandes características da arte do Leonardo era essa mistura, essa coisa andrógina, tá? Se você pegar vários personagens masculinos dele, tem esse ar do adolescente ou do jovem tão bonito que parece uma moça, que parece uma menina. Às vezes ele usa esboços que eram de desenhos de mulheres para retratar anjos, por exemplo, e São João, na pintura da Santa Ceia, é um desses exemplos da mescla entre os gêneros das aparências dos sexos que o Leonardo trabalha muito bem na sua arte, tá bom? Então, Dan Brown, não fala bobagem, meu amigo, não fala bobagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem um mundo para explorar sobre Leonardo. Cada vez que eu leio, eu fico mais fascinado por essa figuraça, que inclusive foi até um precursor da paleontologia, tá? Falou também de fósseis, é super, super legal. Vou deixar aqui na descrição 3 matérias que eu fiz ao longo de 3 finais de semana recentes para a Folha, sobre Leonardo, sobre vários aspectos. Estão falando da parte científica e tecnológica, falando da parte da óptica apenas, do trabalho dele com a visão, a luz e tal, e falando também da observação da natureza, que era outro ponto super importante do trabalho dele. Espero que vocês possam dar uma olhadinha. E, obviamente, tem muitas biografias boas por aí. A mais recente é a do americano Walter Isaacson. Vale a pena, aconselho muito a leitura. Tá bom? Obrigado, gente. Espero voltar com mais vídeos sobre história da ciência, que é um tema super legal. Acabei de ler coisas sobre outro cara que é o Humboldt, que é pouco conhecido e é super legal também. Acho que em breve eu vou falar disso aqui por aqui, tá bom? Obrigado, como dizem os elfos, Namari. Adeus.